Muito bem, amados irmãos, continuando o nosso assunto a respeito da fé salvífica, da fé que nos une a Deus em vida, em uma experiência de vida produtiva, segura, a fé que nos proporciona a segurança, que não permite que a gente se coloque em laços que nos tragam tristeza, dor, decepção. Vamos estar lendo um texto para continuarmos refletindo sobre a fé como uma natureza, Na vida do crente, a fé tem que ser uma natureza, um estado, e não uma condição momentânea. Como a gente, às vezes, percebe em certos ensinamentos e, às vezes, se observa que as pessoas vivem assim, com este pensamento, com este raciocínio. Eu quero ler 2 textos que tratam de um mesmo momento na vida de Jesus e de seus discípulos. E quero aproveitar esses textos, um se encontra em Mateus e o outro em Lucas, para nós raciocinarmos dentro dessa linha que eu tenho trazido para os irmãos a respeito da fé. Só recapitulando, nós falamos no último vídeo sobre o agir de Deus no Antigo Testamento, que era um agir buscando uma comunhão com o seu povo, convivência, visando que seu povo estivesse sempre na presença dele, Deus, que não abandonasse os seus caminhos. E que nós sabemos que nunca aconteceu. Nós conhecemos ali o período de Moisés, tirando o povo do Egito, as frequentes rebeliões até durante a vida mesmo de Moisés, depois com Josué, até o momento em que Josué cita aquela célebre frase dele que nós encontramos, que se quereis abandonar o Senhor, sabei, pois, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara para o povo: se vocês querem abandonar o Senhor, se vocês querem deixar, que deixem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí vem o período dos juízes, aquele cai, levanta, o povo peca, Deus esconde a sua face e Deus levanta um juiz, restaura, acontece aquele momento de alegria, de euforia, o povo reata, glorifica a Deus, daqui a pouco descamba de novo para o pecado, adorando a outros deuses, e assim tem sido. Foi até os dias de Jesus. Quando Jesus assume o seu ministério, ele encontra o quê? Um povo, totalmente fragilizado, vazio, sem a fé que Deus semeou ao longo da história da criação do povo de Israel desde Abraão. Jesus não encontra, até que a gente vai ao Sermão do Monte, lá no capítulo 6, e ele falando ao povo: olha, não se preocupem com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, não se preocupem, porque mais importante é o corpo do que a roupa. Se Deus veste o lírio do campo, que é uma erva que hoje está verdinha e amanhã está seca, não cuidará muito mais de vocês, pessoas de pequena fé? Então é com essa nação que Jesus vai se confrontar ao assumir o seu ministério. Pois bem, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui em Mateus, eu vou estar lendo no capítulo 17 de Mateus. Os irmãos, prestem atenção, eu vou fazer uma leitura longa, também uma outra leitura também um pouco longa em Lucas, para nós compararmos
o que é a diferença, como é a diferença de uma pessoa que vive uma vida pela fé, como a palavra de Deus diz, porque o meu justo viverá pela fé. E como é a pessoa que em um momento está cheia de euforia, que por muitos é entendido como fé, e em outro ele já está todo duvidoso, temeroso, oscilante. Então, nós vamos ler estas passagens, ver essas comparações e depois vamos encerrar falando do entendimento errado que predomina hoje entre os crentes, entre os ditos evangélicos, cristãos, nos nossos dias. Muito bem. Em Mateus 17:14, a palavra de Deus diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Passagem muito mal interpretada, principalmente pelo setor pentecostal e neopentecostal, que incutiu na cabeça das pessoas que ter autoridade para lidar com poderes demoníacos e com doenças e coisas e as dificuldades da vida significa viver de segunda a quarta ou a quinta, passando fome até as 3 horas da tarde, orando toda hora, e isso seria vida de oração e jejum. Eu já tenho falado algumas vezes sobre o grande defeito do Ocidente, em particular do Brasil, de não saber que a Bíblia é um livro que não foi escrito no Brasil. A Bíblia não é um livro que foi escrito no Oriente Médio por um povo semita, uma mentalidade semita, usando práticas linguísticas, estilos de linguagem, figuras de linguagem, tudo do ambiente semítico de 2.000, 3.000 anos atrás. E um leitor da palavra de Deus, um crente, uma pessoa que tem compromisso com o eterno, tem o dever, a obrigação de saber disso. De saber que uma expressão proverbial não é exatamente um ensinamento doutrinário. Expulsar demônios pela vida de oração e jejum é uma expressão proverbial que significa a pessoa que lida com forças sobrenaturais precisa ser uma pessoa dedicada a Deus em toda a sua vida. Ela precisa ter uma vida na presença de Deus. Ela precisa viver para Deus. Ela precisa estar cotidianamente buscando a face do Senhor e ter isso como um estilo de vida, um modo de vida, e não apenas fazer
práticas ritualistas, cerimonialistas, achando que vai conseguir lidar com estas forças. Isso se chama expressão proverbial. Os seus discípulos entenderam bem o que Jesus estava dizendo. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. O que isso significava? Você pode encontrar isso, por exemplo, na vida de João Batista. João Batista era um homem com a sua vida consagrada a Deus. Por isso, a sua autoridade era constante. A sua vida era uma constante diante de Deus, sem altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mais fraquinho. Um dia sente que está com uma fé tremenda e outro dia sente que a minha fé hoje está fraquinha. Isso não existe. O que proporciona isso é um entendimento errado da palavra de Deus. E nós vamos ver isso nas experiências de Jesus com seus discípulos nesse mesmo período. Não posso dizer que é um texto paralelo, mas é um texto correlato. Então nós vamos estar lendo agora em Lucas, no Evangelho segundo nos descreveu Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 38. Os irmãos estão percebendo que para remir meu tempo, eu estou pegando os textos no meio do caminho, né? Os irmãos aí peguem depois, leiam o que vem antes e o que vai acontecer depois para contextualizar. Em Lucas 9:38, diz assim: E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma de repente e clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. É um texto mais do que correlato, é um texto paralelo, mas que Lucas vai dar uma sequência que nos permite chegar às conclusões do que eu tenho falado aos irmãos, né? E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. Lucas destaca que houve admiração, houve um êxtase no grupo, no auditório, no pessoal que estava acompanhando Jesus junto com os seus discípulos. E maravilhando-se todos e de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhe era encoberta, para que não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou entre eles uma discussão. Olhem que coisa interessante. Uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Então, nós vamos ver que uma das características da fé é a simplicidade e a humildade, né? E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e proibimos porque não te segue conosco. Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Eu quero fazer uma pausa aqui para chamar a atenção do que eu venho dizendo até aqui. Olha que interessante.
Olha que interessante. Há poucas horas, ou não sabemos precisar que tempo, decorreu até aquele acontecimento de um pai desesperado que leva o seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus. Aos discípulos de Jesus. Nós não estamos falando de admiradores de Jesus, de pessoas que acreditavam em Jesus, não. Era gente que cria em Jesus. E eles ali se confrontaram com uma situação e foram humilhados. Em outra passagem, se eu não me engano, em Marcos, Jesus se aproxima porque os escribas estavam cobrando dos discípulos, estavam discutindo com os discípulos por causa desse fracasso. E agora, depois de passar por isso, e Jesus ter que usar uma linguagem proverbial para dizer para eles: tenham vida com Deus. Eu não vou estar a vida toda com vocês. Um dia eu vou me embora e vocês precisarão exercer essa autoridade que eu exerço. Vocês precisarão exercer este poder que eu exerço, porque eu vou outorgá-los a vós. Mas eles não estavam entendendo isso ainda. E após passar por um fracasso, ao se confrontar com uma casta de demônio no corpo de um menino e não podendo responder à súplica de um pai desesperado, eles agora se sentem com a fé de Elias. Vemos um cara ali pregando, expulsando demônio em teu nome. E olhem que eles andavam com Jesus. E eles mesmo declaram que o homem não andava com Jesus. Não andava fisicamente com Jesus. Mas Jesus já estava habitando em corações. E esse é um dos casos. Porque o homem, embora não fizesse parte do grupo que caminhava com Jesus, estava longe fisicamente de Jesus, disse João, ele estava expulsando demônios? Que desaforo, nem faz parte da nossa turma. E nós proibimos, falamos para ele, para com isso, hein? E Jesus falou, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Na sequência do texto, diz que, e aconteceu, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiro adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse-lhe, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir o espírito dos homens. Não veio para destruir os homens, né? A linguagem aqui é a palavra alma, né? Que um dia nós ainda vamos falar sobre o uso dessa palavra. Enfim, como ela é mal empregada em todo o texto bíblico. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então nós temos aqui um grupo de discípulos que, a exemplo de muitos crentes hoje, uma hora está se vendo diante de uma situação que eles não encontram em si autoridade espiritual, eles não encontram capacitação para lidar e resolver o problema, e em outros momentos eles estão se sentindo com tamanha fé a ponto de querer destruir os outros e proibir aqueles que não fazem parte do meu grupinho. Então, o que nós temos que entender, e o texto está nos mostrando isso, não é o Enoque que está olhando, lançando para você a visão dele. Eu estou apenas caminhando nas Escrituras
mostrando como a palavra de Deus nos ensina que a vida de fé é uma vida com Deus. Que a fé, ela é construída no nosso espírito através da palavra de Deus, da nossa comunhão, da nossa busca pela palavra de Deus, da nossa busca em estar na presença de Deus, e não apenas em se conformar com a ideia de que nós somos salvos, de que o Espírito Santo está conosco e que Deus faz tudo por nós, e às vezes nós nos confrontamos com situações que não correspondem a esse pensamento. A palavra de Deus, ela nos mostra que a fé, ela é uma construção que Deus faz na vida do seu povo através da sua palavra. Nós vemos isso em vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele vai deixar isso muito claro. No versículo 17, quando ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Observe que em momento nenhum as Escrituras ensinam formulazinhas mágicas, processozinhos místicos, tipo, não coma isso, não beba aquilo, faça tantos dias de jejum. Quantas vezes eu ouvi esse ensinamento, igreja, irmão? Os irmãos precisam, o crente tem que jejuar. É por isso que vocês não têm autoridade, é por isso que vocês não têm poder. É por isso que o inimigo vive derrubando vocês. Isso não tem fundamento bíblico. E a experiência de vida prova que isso é mentira. O jejum é importante? Pode ser usado? Pode ser usado. Não tem que ser feito. Ele pode ser usado. Mas muito mais importante do que você jejuar é você ter uma vida com Deus, buscando a direção de Deus para a sua vida, através de uma vida de comunhão com Ele. E o que está faltando hoje? O que está faltando hoje é contato dos crentes, das pessoas com a palavra de Deus. As pessoas estão preferindo buscar religiões que apresentam fórmulas para trazer as bênçãos, os benefícios, os prazeres e, principalmente, alcançarem o sucesso que elas querem na vida. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não promete isso, meu irmão. A Bíblia não promete isso. E a Bíblia vai nos mostrar que a falta de experiência com a palavra de Deus, eu recomendo muito a Epístola aos Efésios, para este caso especificamente, e a Epístola de Paulo aos Romanos, que vai nos ensinar a importância de nós estarmos em constante contato com as Escrituras, em espírito e em oração, pedindo a Deus que nos alimente, que nos encha de fé pela palavra dele. E não por fórmulas mentais, não por pensamentos, não por garrafinhas d'água, nem copinhos d'água, nem lencinhos ungidos, nada disso, porque tudo isso não passa de mentiras, de propostas e promessas falaciosas. Os discípulos agora caminhando com Jesus, eles vão começar a aprender aquilo que Israel não quis entender ao longo de toda a sua história. Os escribas e fariseus lá de Jerusalém, por pelo menos 2 vezes chegaram para Jesus, cobrando que Jesus, como era um homem de fé
e se apresentava como um Messias e, portanto, tinha poder que ele fizesse sinais dos céus. E não obstante Jesus de fato tivesse esse poder, mas não é isso. Isso não constrói nada, isso é como mágica, é como você fazer manipulações diante dos olhos das pessoas e alegrar as pessoas com coisas que se vê, mas que não passam disso. Depois é como uma fumaça que some. O interesse de Deus é em construções eternas em nosso coração, em nossas vidas, que nos prepare para a caminhada do dia a dia. É em Mateus 7 que Jesus fala que bem-aventurado é o homem que edifica sua casa sobre a rocha. Olha bem a figura que Jesus está usando. Quem trabalha com obra, que sabe a trabalheira que é fazer uma fundação, depois em cima da fundação lançar os alicerces, para depois então começar a edificação de paredes. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer o quê? Que a vida de fé é uma construção. Sabe qual é o problema dos religiosos? Eu não vou chamar nem de crente, nem de evangélico. O problema dos religiosos dos nossos dias. Eles querem pegar no celular e ler um versículozinho, uma palavrazinha, acabou, agora não existe mais, eu acho que até deixou de existir a tal da caixinha de promessa. Lá nos anos 70, isso era muito comum, na nossa casa tinha, minha mãe tinha. E puxava lá aquele retalhozinho de papel e lia a mensagem que era sempre bênção, sempre bênção. A caixinha de promessa hoje é o smartphone, é o iPhone. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina que a vida com Deus é uma vida de trabalho. E os crentes não querem ter trabalho. Eu tenho ouvido falar de pessoas que, embora viva bradando que a igreja dela é uma igreja de poder, ela acaba declarando: eu detesto ler a Bíblia. Meu Deus! Como uma pessoa que não gosta de ler a palavra de Deus consegue encontrar fé para enfrentar o dia a dia desse mundo? Então, como nós podemos ver aqui nas Escrituras, no texto de Mateus e no texto paralelo e correlato de Lucas, que a vida de uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem uma vida cotidiana com o Criador, ela é uma pessoa de vida oscilante. Uma hora ela está se sentindo lá em cima, cheia de autoridade, e quando a situação real, as trevas, o poder do mal se apresenta com toda a sua postura assustadora diante dela, ela fraqueja e fica se perguntando: como é que nós não conseguimos? E Jesus respondeu para eles: vocês precisam ter vida com Deus. Vocês nem perceberam com quem vocês estão andando. Vocês nem entenderam o discipulado a que foram chamados. Vocês foram chamados para ser discípulos do Messias. Vocês vão ser aqueles que vão levar o evangelho ao mundo. Assumam isso, entendam isso. Resgatem tudo aquilo que Deus vem construindo desde Abraão, Isaac, Jacó. Olhem para a vida de Davi, grande homem de Deus. Olhem para a vida dos profetas. Porque é nisso que nós temos que nos basear e imitar.
ser imitadores. E a fé, ao contrário do que se ensina, ela é mais uma arma de defesa. Paulo fala sobre o escudo da fé. O Espírito ele chama de espada. Hoje está tudo invertido, gente. Está tudo invertido. Se ensina por aí que a fé é uma arma de ataque. A fé ela tem que te escudar, ela tem que estar protegendo, vestindo com uma roupagem o teu espírito para você poder com ela apagar os dardos inflamados do maligno e empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Os crentes não querem suar a camisa, estudar as Escrituras, conhecer o plano de Deus, irmãos, dá trabalho, exige tempo, cansa, é cansativo. A salvação é pela graça, mas uma vida firme, de pé, é custosa, é trabalho nosso. É nós que temos que nos encher da palavra de Deus, ficar cheio da palavra de Deus. E o Espírito de Deus que vem pela palavra de Deus, e preste atenção nisso, o Espírito de Deus vem pela palavra de Deus. Por qualquer outra via, por qualquer outro caminho, por qualquer outro meio, irmãos, é mentira, é enganação, está te conduzindo ao abismo. Eu vou encerrando aqui, deixando esta mensagem. No próximo vídeo, nós vamos estar vendo como os homens de Deus testemunharam para as lideranças de Israel sobre como é a vida que Deus constrói no homem e no seu povo, em Israel no Antigo Testamento e na igreja nos nossos dias. Vamos ver o testemunho de Paulo, vamos ver o testemunho de Estevão. Depois nós vamos passar, se não no próximo vídeo, num outro, a ver as figuras que o Senhor usa, que as Escrituras usa para comparar a fé e, paralelamente, o reino de Deus. Então, não se deixe enganar, não se deixe enganar com as igrejas do evangelho fácil, do evangelho da água abençoada, da água orada, do lenço ungido, da rosa ungida. Não se deixe enganar por qualquer prática que não te estimule a buscar a presença de Deus através da sua palavra. Porque a vida com Deus é uma construção, a fé é uma natureza, não é um estado momentâneo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus está falando do quê? Nós vamos estar vendo isso no próximo vídeo. Por que ele usa uma pequenina semente? O que está incutido nessa mensagem, nessa comparação que o Senhor faz? Por que ele usa o grão de mostarda para comparar a fé? Porque assim como a semente que é lançada no solo precisa ser trabalhada pelo solo, seus minerais, suas proteínas, a água, assim também é a nossa vida. A palavra de Deus vai, quanto mais nós colocarmos de Deus dentro de nós, mais fortalecido nós vamos ser.
e mais entendido nós vamos ser do plano de Deus. Porque precisamos entender o plano de Deus. Deus abençoe os irmãos e um eterno shalom para todos. Boa noite e a graça do Senhor Jesus seja com todos.